A palavra de Deus, como nós conhecemos hoje, a Bíblia Sagrada, o livro de 1 de João, capítulo número 4, versículos número 8, ela diz claramente que Deus é amor. Isso é muito interessante porque ajuda-nos a ver que Jeová não é um Deus que tem amor. Ele é amor. Ou seja, Jeová é a personificação ou o amor em pessoa. Por outro lado, no livro de Jeremias, capítulo número 10, versículos número 6, Jeová Deus é descrito como grande em poder. Ou seja, a Bíblia deixa claro nesse versículo que Jeová tem a capacidade limitada para agir e cumprir a sua vontade. Ninguém se compara a Jeová quando se trata de poder. O amor e o poder, na realidade, são as qualidades principais que uma pessoa precisa ter para acabar com qualquer tipo de sofrimento, maldade e até injustiças. Então, por causa disso, quando muitas pessoas vejam coisas como desastres naturais, onde várias pessoas perdem a vida inocentemente, quando as pessoas vejam ataques terroristas, doenças, criminalidades, mortes e assim por diante, o que é que elas perguntam? Por que um Deus tão amoroso permite a maldade? As pessoas vão viajando. Por quê? Por que que isso acontece? Se a Bíblia fala que Jeová Deus é amoroso, é o próprio amor e é poderoso, tem poder inigualável, então por que que um Deus assim permite que a maldade aconteça? Bem, meus irmãos, primeiro, deixa fazer uma questão aos irmãos. Será que você já se fez essa pergunta? Por que um Deus amoroso permite a maldade e o sofrimento? É verdade que nós amamos a Jeová, servimos a Ele há tanto tempo, continuamos a fazer a sua vontade, mas agora a pergunta é: será que você alguma vez já se perguntou, já teve essa dúvida, por que um Deus amoroso permite a maldade? Ou melhor, será que há algum problema em ter uma dúvida como essa? Será que há algum problema em perguntarmos por que Jeová permite a maldade? E por outro lado, o que a Bíblia fala acerca dessa pergunta principal do nosso discurso, por que um Deus amoroso permite a maldade? E por fim, será que um dia a maldade vai acabar? Essas três questões, meus irmãos, elas serão respondidas com base na Bíblia durante o nosso discurso. Porém, vamos começar na primeira. Será que há algum problema em perguntarmos por que um Deus amoroso permite a maldade? Vamos deixar que a própria Bíblia, a palavra de Deus, nos responda. E vamos ler o livro de Abacuque, capítulo número 1, versículos número 3. Nesse texto, nós vamos ler algumas inquietações do próprio Abacuque. Só para nos situarmos, Abacuque foi um servo leal de Jeová do passado. Abacuque ele foi escolhido como um profeta, ou seja, isso significa que ele tinha um grau de espiritualidade muito bom e que era um exemplo para muitas pessoas. Abacuque já servia a Jeová durante muito tempo, até porque ele já estava bem mais velho. Mas ainda assim, veja só as perguntas que ele fez a respeito do que se passava lá nos seus dias. Abacuque, capítulo número 1, versículos número 3, diz o seguinte: Por que me fazes ver a maldade? Por que toleras a opressão? Por que há destruição e violência diante de mim? E por que há tantas lutas e conflitos? Conseguiu notar quantos porquês num versículo apenas?
4. Por que, Jeová? Por quê? Por quê? Por quê? Por que me fazes ver a maldade? Então, quando nós percebemos que essas palavras de Abacuque foram escritas na Bíblia e hoje nós conseguimos lê-las em primeira mão, nós conseguimos ter uma ideia do pensamento de Jeová acerca dessa pergunta. Meu querido irmão, minha irmã, querido assistente, por favor, não pense que você está a pecar caso você fazer essa pergunta. É normal, sim, é normal perguntar a Deus por que Ele permite a maldade. Até porque nós, no nosso coração, não queremos que a maldade exista. Nós sofremos quando os outros sofrem. Então isso causa uma inquietação em nós. Então, quando nós percebemos que Jeová inspirou Abacuque a escrever isso na sua palavra, então nós sabemos que para Jeová é completamente normal nós fazermos essa pergunta. Pode ter a certeza que Jeová entende isso. E Ele nunca vai apontar-te o dedo, nunca vai culpar-te por ter essa inquietação. Mas agora, vamos à segunda pergunta. Por que um Deus amoroso permite a maldade? Deixa eu lembrar aos irmãos que essa é a pergunta principal do nosso discurso. Por que um Deus amoroso permite a maldade? Bem, antes de nós respondermos essa questão, nós precisamos entender duas coisas principais. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jeová Deus não é o causador do sofrimento, das injustiças e da maldade. Meus irmãos, é muito importante entender isso. Jeová não é o causador de qualquer tipo de maldade, injustiça e sofrimento. Mas será que a Bíblia confirma isso? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos ler o capítulo número 34, o versículos número 10. Jó, capítulo número 34, versículos número 10. Eu ficarei muito feliz se os irmãos acompanharem esse texto, porque ele vai deixar claro algo sobre o Deus que nós adoramos. O versículo número 10 de Jó 34 diz o seguinte: Por isso, escutem-me, homens de entendimento. O verdadeiro Deus, nós sabemos quem é o verdadeiro Deus, é Jeová. Jamais faria o que é mal. O Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. Nunca, meus irmãos, nunca faria o que é errado. Então, a Bíblia deixa claro que Jeová não é o causador do nosso sofrimento. É verdade que Jeová permite que certas coisas aconteçam, mas Ele não é o causador do nosso sofrimento. Para entendermos bem o que nós estamos a dizer, vamos ilustrar. Imagine, por exemplo, um motorista com uma carta de condução. Geralmente, em situações normais, quando o motorista consegue a sua carta de condução, então ele está apto para conduzir. Agora, imagine que um motorista, de repente, bebe até passar do limite e depois ele decide conduzir o seu carro na contramão, no sentido proibido, em alta velocidade, sem respeitar qualquer sinalizações de trânsito e de repente atropela alguém e essa pessoa chega a morrer. A pergunta é: será que nós poderíamos culpar o examinador dele no dia do teste de condução? Será que seria de bom tom dizermos assim: não, ele causou esse acidente e tirou a vida daquela pessoa porque a culpa é do examinador dele? O examinador dele é que disse que ele estava apto para conduzir, então a culpa é do examinador. Será que teria sentido? Com certeza que não. Por outro lado, ao conduzir um carro, talvez o carro seja dele.
Será que seria de bom tom nós dizermos assim? Não, ele só causou acidente porque a culpa é da empresa que lhe vendeu o carro. Não deviam ter lhe vendido o carro, então a culpa não é dele, é da empresa. Será que faria sentido uma análise nessa vertente? Com certeza que não. Porque nós sabemos que o causador foi o motorista. Foi ele quem dirigiu o carro em alta velocidade, foi ele que não respeitou os sinais de trânsito, foi ele quem excedeu todas as regras de trânsito, foi ele quem embriagou-se. Então, qualquer dano que ele causasse, a culpa é dele, e não nem do examinador e nem da empresa que vendeu o carro. Da mesma forma, meus irmãos, Jeová não é o causador do nosso sofrimento. Essa é a primeira verdade bíblica que nós gostaríamos que os irmãos entendessem. A segunda verdade bíblica que seria bom entendermos antes de considerarmos por que Deus permite a maldade e o sofrimento é que Satanás, o diabo, é o principal causador. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas fazem confusão. Em vez de culparem a pessoa certa, eles culpam a Jeová, que é um Deus amoroso e que nunca faria o que é mal. É importante, meus irmãos, lembrar-nos que Satanás é o principal causador de qualquer tipo de maldade que nós passamos. Mas será que isso é verdade? Lembra que há pouco tempo nós provamos que Jeová não é o causador por meio da Bíblia. Então vamos provar que Satanás é o causador também por meio da Bíblia. Eu, por favor, peço a todos os irmãos que acompanhem nas vossas Bíblias, por favor, o livro de 1 de João, capítulo número 5, versículos número 19. 1 de João, capítulo número 5, por versículos número 19. Vamos tentar descobrir se Satanás é realmente o causador de todo o sofrimento ou não. O versículo número 19 diz o seguinte: sabemos que nos originamos de Deus. Ou seja, aqui o apóstolo João estava a confirmar que cada um de nós fomos criados por Deus, somos feitos por Deus. Como Davi disse, né? Cada um de nós foi feito maravilhosamente por Jeová Deus. Mas agora veja a parte B desse versículo. Mas o mundo inteiro, nota irmãos, o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Quem é o maligno mencionado nesse versículo? Bem, uma das referências cruzadas, ela aponta para o livro de Lucas, capítulo número 4, versículo número 6. Nesse versículo, o diabo disse a Jesus que poderia dar a ele toda a autoridade do mundo. Então, conseguimos ver quem é o maligno. Diabo, Satanás. Então, visto que o mundo inteiro está sob o poder dele, então ele é o principal causador por qualquer tipo de sofrimento, por qualquer tipo de injustiça ou maldade que se passa. Satanás é o principal causador. Vamos reter isso, meus irmãos, por favor. Jeová não é o principal causador, mas sim Satanás, o diabo. Então, depois de entendermos esses dois aspectos, então nós vamos responder agora a pergunta principal do nosso discurso. Mas deixa eu dizer aos irmãos que até aqui já aprendemos muitas coisas boas e bem interessantes. Primeiro, nós vimos que Jeová Deus, ele é um Deus que é amor e é um Deus muito poderoso. Por causa disso, as pessoas perguntam-se, então, por que um Deus assim permite a maldade? Depois, considerando o exemplo de Abacuque, nós conseguimos perceber que, para Jeová, é normal fazer esse tipo de pergunta. Não é falta de fé.
E depois aprendemos que, para entendermos por que Deus permite a maldade e o sofrimento, primeiro tínhamos que responder duas coisas principais. A primeira, Jeová não é o causador do nosso sofrimento. E a segunda, Satanás é o causador do nosso sofrimento. Então, vamos à pergunta principal. Por que um Deus amoroso permite a maldade e o sofrimento? Por quê? Bem, meus irmãos, para entendermos a resposta dessa questão, é importante que nós voltemos para o início da história humana. É que lá no início da história humana, quando Jeová criou Adão e Eva, foi lá em que o problema começou, em que as coisas mudaram. Então, entendermos bem o que se passou lá vai nos ajudar a entender por que Deus permite a maldade e o sofrimento. Então, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler o livro de Gênesis, o capítulo número 3. Gênesis, capítulo número 3. Nós vamos ler o versículo número 1 ao versículo número 6. Nós vamos ver um diálogo que aconteceu entre a serpente e a mulher. A serpente era o animal mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus fizera. Assim ela disse à mulher: foi realmente isso que Deus disse, que não devem comer de todas as árvores do jardim? Então a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, não, nem lhe toquem, senão morrerão. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que o comerem, os vossos olhos irão abrir-se, e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mau. Consequentemente, a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos. Sim, a árvore era agradável de se contemplar. Então ela apanhou o fruto e começou a comê-lo. Depois, também deu fruto ao seu marido, quando ele estava com ela, e ele começou a comer. Bem, meus irmãos, aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vimos um diálogo entre a serpente, que é Satanás, o diabo, ou com a mulher, que é Eva. Nos versículos 4 e o 5, nós vimos dois pontos muito, mas muito importantes. Primeiro, no versículo número 4, a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Na verdade, Satanás estava a chamar Jeová Deus de mentiroso. O Deus que a Bíblia diz que não pode mentir, Satanás estava acusando de ser um mentiroso. Então nós aqui conseguimos ver um ataque muito grave contra Jeová Deus. Jeová havia dito que se eles comessem daquele fruto, o resultado seria a morte. Mas Satanás disse: não, Eva, não, esquece isso, Jeová Deus é mentiroso. Vocês não vão morrer. E no versículo número 5, nós vemos um outro ataque grave que Satanás fez contra Jeová Deus. Nós conseguimos perceber que Satanás disse à mulher que se eles comessem do fruto, os olhos deles iriam abrir-se e eles seriam como Deus.
Em outras palavras, Satanás estava a dizer que Jeová estava escondendo algo de bom daquele casal humano. Era como se ele estivesse a dizer que Jeová estava tirando deles algo que era de direito deles. Se tornar como Deus, ou seja, ter autoridade, decidir o que é bom e o que é mau, tomar as suas próprias decisões. Então aqui, nesse versículo, nós vemos um ataque direto contra a soberania de Jeová, o direito de Jeová a governar e ao modo como Jeová exerce a sua soberania. Ele disse que Jeová não exerce a sua soberania de modo amoroso, de modo justo. Então a pergunta é: como Jeová poderia resolver essa situação? E até uma pergunta bem melhor: como é que você, numa situação parecida, resolveria essa questão? Pense na seguinte ilustração. Imagine que você é um chefe de família e você está diante dos seus vizinhos. E, de repente, um outro chefe da família, que é seu vizinho, olha para você e diz as seguintes palavras: Fulano, você não cuida bem da sua família. Eu sou o melhor chefe da família da nossa vizinhança. Eu sou o melhor chefe em relação a você. Você esconde, você nega as coisas que a tua família tem direito. Você definitivamente é o pior chefe de família que eu conheço. Meu irmão, como é que você resolveria essa provocação? Como é que você provaria diante de todos os seus vizinhos que ele é um mentiroso? Como é que você faria isso? Será que se você dissesse: é? Você é o melhor chefe da família do que eu? Então tá bom, vamos lutar. Quem vencer a luta é o melhor chefe da família. Meu irmão, será que isso resolveria a questão? Com certeza que não. Isso simplesmente provaria qual de vocês é o mais forte. Mas quem é o melhor chefe da família, uma luta não resolveria. E além disso, o seu vizinho não questionou a sua força, mas sim a maneira como você cuida da sua família. Então, como você poderia resolver essa questão? Apenas o tempo poderia resolver. Os seus vizinhos poderiam observar na forma como você cuida da sua família, e o tempo diria quem é o melhor chefe de família. Da mesma forma, meus irmãos, Satanás não questionou o poder de Jeová. Nós sabemos bem qual dos dois venceria uma luta. Jeová é muito mais poderoso. O que Satanás questionou foi o direito, a forma como Jeová exerce a sua soberania. Então apenas o tempo podia mostrar e responder essa questão. Então o que Jeová decidiu? Jeová decidiu dar tempo para que Satanás e os homens provassem que podem ser independentes de Deus, que são melhores governantes do que Jeová. Mas agora, o que a história tem mostrado? O tempo tem mostrado, desde mais de 6.000 anos, os homens não conseguem governar a si próprios. E que Satanás está no poder, mas também não consegue fazer nada de jeito. A maldade continua a aumentar. Conseguimos ver claramente que essa declaração de Satanás não passava de uma mentira descabida. E que Jeová é o único soberano do universo, aquele que tem o direito de exercer a sua soberania de forma amorosa. Mas agora, será que Jeová Deus vai permitir que a maldade exista para sempre? Ou será que um dia a maldade vai acabar?
Por favor, para respondermos essa última questão do nosso discurso, eu vou convidar novamente os irmãos para lermos a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo número 21, versículos número 4. Apocalipse, capítulo número 21, versículos número 4. Será que a maldade um dia vai acabar? Veja o versículo 4. Ele, nesse caso, Jeová, enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem haverá tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Quando nós olhamos bem nesses versículos, com um olho atento, nós percebemos que Jeová Deus vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. É claro que Jeová não vai pegar um lenço e começar a limpar as lágrimas nos nossos olhos, não. Segundo esse texto, Jeová vai acabar qualquer tipo de problema que causa a maldade, que nos faz sofrer. Eu vou repetir, meus irmãos. O livro de Apocalipse 21:4 nos deixa uma garantia muito maravilhosa. Jeová vai acabar sim com o sofrimento. Ele vai acabar com qualquer coisa que nos causa a maldade e que nos deixa triste. A Bíblia diz que Jeová vai acabar com coisas como a morte, a tristeza, o choro e a dor. Então, o que nós aguardamos é um mundo em que a maldade, o sofrimento, não vai mais existir. O que nós conseguimos aprender até aqui, meus irmãos? Nesse discurso nós aprendemos várias coisas muito importantes. Primeiro, nós aprendemos que é normal, independentemente de quanto tempo adoramos a Jeová, perguntar por que um Deus amoroso permite a maldade. Até porque o que nos motiva a fazer uma pergunta dessas é o fato de sabermos que nós adoramos um Deus amoroso e poderoso. Segundo, nós aprendemos duas verdades básicas principais. Jeová não é o causador do nosso sofrimento, mas sim Satanás, o diabo. Então, por que Jeová Deus permite a maldade e o sofrimento? A resposta nós encontramos lá no início da história humana. Jeová ainda permite a maldade e o sofrimento para deixar claro quem é o melhor governante, para deixar claro que a humanidade nunca consegue governar-se sem a ajuda de Jeová. Jeová permite a maldade para deixar claro que Ele é o melhor governante para nós. Por fim, nós aprendemos também que Jeová não vai deixar que a maldade continue para sempre. O livro de Apocalipse, capítulo número 21, versículo 4, mostrou claramente que Jeová vai acabar com qualquer coisa que causa dor e sofrimento para nós. Portanto, meus irmãos, nós queremos com certeza continuar a adorar, continuar a amar a Jeová, que é um Deus tão amoroso. Queremos ajudar as pessoas a entender que Jeová não é o causador do nosso sofrimento. Jeová permite que ele aconteça, é verdade, mas o causador é Satanás, o diabo. Então, queridos irmãos, por favor, que todos nós continuemos a amar e adorar a Jeová com todas as forças, porque qualquer tipo de maldade será coisa do passado num futuro bem próximo.